Pedro, do Flamengo, comenta liderança no Brasileirão. Equipe a ser batida. Jogador marcou o gol da vitória contra o Fluminense no último domingo 23. Grande fase. O Flamengo atravessa ótimo momento na temporada. No último domingo 23, o time da Gávea venceu o clássico com o Fluminense por 1-0 e, com o resultado, se manteve na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro deve muito de seu ótimo momento ao centroavante Pedro. O jogador foi o responsável por cobrar o pênalti sofrido por Bruno Henrique no duelo contra o rival e garantir mais 3 pontos para a equipe. Pedro é titular absoluto do técnico Tite, que inclusive o levou para a Copa do Mundo quando era técnico da seleção brasileira. Na atual temporada, o jogador disputou 30 jogos, marcando 22 gols e dando 6 assistências. Todos de olho. Nesta segunda-feira 24, Pedro concedeu entrevista para a Flá TV. E claro que a liderança do rubro-negro no Campeonato Brasileiro foi assunto. O jogador destacou que o time carioca é o centro das atenções por ocupar o topo da tabela da competição. Não é fácil se manter na liderança, normalmente quem está na liderança é a equipe a ser batida. Todos estão olhando para a gente. Mas temos que pensar em nós, no nosso trabalho a cada semana e buscar a cada jogo a vitória. Não é fácil, cada rodada é difícil, mas é jogar contra o Juventude focado, disse. Flamengo não perde tempo e oficializa proposta para contratar meio-campista para Tite. Pedro é a representação das arquibancadas em campo. O atleta é declaradamente torcedor do Flamengo. Multicampeão pelo clube e cada vez mais ídolo dos rubro-negros, o camisa 9 falou sobre a identificação com o clube. Só tenho que agradecer a Deus por este bom momento aqui no Flamengo. É o clube que eu torço desde criança, então realizo um sonho a cada dia aqui dentro. Vencer um Fla-Flu é algo incrível, ainda mais marcando o gol da vitória, concluiu. Flamengo não perde tempo e oficializa proposta para contratar meio-campista para Tite. As tratativas entre Lazio e Flamengo estão em andamento. Flamengo faz proposta por Marcos Antônio. O Flamengo mapeia o mercado da bola em busca de contratações pontuais para reforçar o elenco comandado pelo técnico Tite. Diante disso, a diretoria já possui um alvo na mira e realizou uma proposta para dar início às negociações. De olho em Marcos Antônio da Lazio, o Flamengo enfim fez uma proposta oficial de empréstimo com opção de compra pelo jogador. A informação foi publicada pelo jornalista Vene Casagrande. Lazio envia contraproposta. O clube italiano, por sua vez, não ficou satisfeito com a proposta inicial e enviou uma contraproposta ao rubro-negro, que vai analisar internamente para então responder. As tratativas nas negociações estão em andamento. Há uma semana, o jogador publicou um post em suas redes sociais se despedindo do PAOK da Grécia, onde esteve emprestado nesta temporada. Atacante que atua na Europa revela desejo de defender o Flamengo de Tite. Pela equipe grega comandada pelo técnico Razvan Lucescu, Marcos Antônio, que tem 24 anos, participou de 17 partidas e balançou as redes 3 vezes. Sua última temporada no Brasil foi em 2017, já que foi revelado pelo Atlético. Ele tem passagens por Estoril Praia, por Shakhtar Donetsk, além da Lazio. Ainda assim, o Flamengo busca outras contratações no mercado. Fluminense demite Fernando Diniz após derrota diante do Flamengo. Fla-Flu terminou com vitória rubro-negra pelo placar de 1-0, com gol de Pedro após cobrança de pênalti. Adeus, Flu. Considerado por muitos o maior técnico da história do Fluminense por conta do título inédito da Conmebol Libertadores, Fernando Diniz está fora do clube. O Globo Esporte confirma a informação nesta segunda-feira 24. Diniz já surge como alvo do Atlético, que se despediu de Cuca no final de semana. Para substituir Diniz, o presidente Mário Bittencourt teria iniciado contatos com Renato Gaúcho. O Flamengo conseguiu causar uma reviravolta nas Laranjeiras após a vitória no Clássico pelo placar de 1-0, com gol marcado pelo centroavante Pedro após cobrança de pênalti. Enquanto acontece essa dança das cadeiras, o Fla precisa se decidir sobre o futuro de Matheus Gonçalves. O canhoto segue com destino incerto no mercado da bola. Diniz está livre no mercado. Tite balançou, mas não passou pela queda que vive Fernando Diniz neste momento. Recentemente, o treinador do mais querido estava pressionado pela nação flamenguista. Chegou-se a discutir a possibilidade da alta cúpula da Gávea mudar o comando. Entretanto, a goleada de 6-1 no clássico contra o Vasco, no Maracanã, mudou tudo nos bastidores. O Flamengo nada de vento e poupa na liderança isolada do Campeonato Brasileiro com 24 pontos. O Palmeiras aparece na sequência, seguido por Bahia e Botafogo. Tite manda recado certeiro para jovens do Flamengo.
clube não passa a mão. Durante entrevista coletiva logo após o clássico, o treinador foi questionado sobre Wesley e deixou um recado a todos os jovens do mais querido. Flamengo vence clássico e segue na liderança. O Flamengo é o clube a ser batido no Campeonato Brasileiro da Série A de 2024. No último domingo 23, com um gol anotado pelo centroavante Pedro, o mais querido venceu o Fluminense pelo placar de 1-0. Com o bom resultado no clássico, o Mengão segue na liderança do Brasileirão. O time rubro-negro chegou aos 24 pontos, um a mais do que o Palmeiras, que aparece na vice-liderança. O próximo compromisso será longe de casa. Na quarta-feira 26, o Fla visita o Juventus, atual 12º colocado, com 13 pontos, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, RS. A partir das 20 horas de Brasília. O recado de Tite aos jovens. Logo após o Fla-Flu, o técnico Tite concedeu entrevista coletiva e aproveitou para mandar um recado direto aos garotos que buscam seu espaço para brilhar com a camisa rubro-negra. O ex-treinador da seleção brasileira aproveitou um questionamento sobre o lateral Wesley para exaltar o jovem e deixar uma mensagem. O defensor de X anos foi titular no clássico na vaga de Varela, convocado pelo Uruguai para a Copa América. É difícil individualizar, mas ao mesmo tempo, é importante que se coloque. Poderia falar de uma série de atletas. A gente não esconde quando o atleta erra. Nós educamos e mostramos o caminho certo. O que pode acontecer é não externar para vocês, jornalistas, comentou. Braz fala sobre Gabigol no Cruzeiro e joga responsa para presidente do Flamengo. O clube não passa a mão, principalmente para os jovens. A grande forma de investimento é a educação. Pedi para os 2 meus netos pararem de jogar bola e rezarem comigo. Tem muitas coisas erradas que não gosto em mim. Outras que me orgulho muito. A que eu mais gosto é a educação e o respeito, acrescentou Tite. Braz fala sobre Gabigol no Cruzeiro e joga responsa para presidente do Flamengo. O dirigente do mais querido abriu o jogo sobre as especulações envolvendo o nome do atacante e o clube mineiro. A situação de Gabigol. O futuro do atacante Gabriel Barbosa segue em pauta nos bastidores do Flamengo. Nos últimos meses, o jogador, de 27 anos, vem sendo apontado como alvos de rivais da equipe carioca no Campeonato Brasileiro, em meio a polêmicas nos bastidores como uma punição por suposta fraude a exame antidoping, além do uso de uma camisa do Corinthians em um momento de lazer. As tratativas para renovar o contrato do jogador não estão em andamento no momento. O vínculo de Gabigol tem duração somente até 31 de dezembro e, em breve, ele poderá assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. Depois do Corinthians, o mais novo interessado no camisa 99, que perdeu a 10 recentemente, é o Cruzeiro. VP do Flamengo se manifesta. Em entrevista na zona mista do Maracanã, Marcos Braz, vice-presidente de futebol rubro-negro, abriu o jogo. Apesar do contrato de Gabigol estar na reta final, o clube não tem pressa para bater o martelo sobre o tema. A situação será resolvida da maneira mais correta possível, tanto da parte do clube quanto a dele. Não tenho dúvidas. Tem que ter paciência, tranquilidade. Quando eu falo em resolver, você tem várias situações para resolver. Extensão de contrato, permanência, saída, disse. O que eu posso te falar, pela relação que tenho com ele, a gente vai tratar na hora certa esse assunto. É um assunto delicado, jogador importante na história do Flamengo, contamos com ele hoje, acrescentou Braz, que afirmou desconhecer o interesse do Cruzeiro, jogando a responsabilidade para o presidente. Pedrinho Lourenço, é o presidente da SAF do Cruzeiro. Eu não sei com quem o presidente Rodolfo Landim fala nos outros clubes. Enfim, se ele procurou Landim, é assunto de presidente para presidente. Eu não sei se procede ou não, falou. Mas caso proceda, já que ele procurou Landim, está com a pessoa certa, é o presidente do clube. Não posso falar, pois não tenho essa informação, da negociação com o Cruzeiro. O Landim não me passou absolutamente nada, mas ele não precisa me dar satisfação. Ele é o meu chefe, completou.